Olá, está no ar o Gente da Gente, seu programa de entrevista que sempre traz as pessoas que ajudaram e ajudam Divinópolis a chegar ao patamar que chegou de Princesinha do Oeste. O programa tem as imagens de Lincoln Clóvis, Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. O prestígio cultural é da Unimed Divinópolis e nós estamos nesse 2024 focalizando os 70 anos dos Meninos Descalços, os 70 anos do Estrela do Oeste. Recomendando a você que dê o seu like, acesse Garcia Júnior, Gente da Gente, pelo YouTube. E nós vamos cumprimentar hoje uma das figuras mais importantes desta história dos 70 anos do Estrela, doutor Alair Rodrigues. Doutor Alair Rodrigues, seja bem-vindo e esteja como se estivesse em casa. Eu estou me sentindo em casa. Ainda bem. Uma conversa boa, com um assunto tão bom, eu estou em casa. Doutor Alair, desde quando o senhor está integrado à vida do Estrela do Oeste Clube? Ora, já tem aí mais de 50 anos. Dos 70 anos do Estrela, eu tenho alguma vivência lá. Eu mudei para Divinópolis em 1971, para trabalhar no Hospital São João de Deus, onde eu fiz a minha vida profissional, e Divinópolis que eu criei a família. E no começo do ano de 1973, eu fui ao Estrela do Oeste comprar uma cota, ou assuntar sob a conta de uma cota, porque eu já tinha, lá em casa já tinha uma menininha, e para a gente frequentar um clube, nos foi recomendado o Estrela, e lá eu fui apresentado ao Zé Alonso. Então, nesse tempo, 1973, portanto, 51 anos atrás, nós nos tornamos amigos, eu me tornei sócio, e logo depois o Zé, com uma macacoazinha qualquer, consultou comigo e foi meu cliente por quase 50 anos. Eu cuidei dele a vida inteira, né? Tinha uma boa saúde, eu acompanhava, e quando ele adoeceu, também o acompanhei até o final dele, é claro. Então é mais de 50 anos que eu estou na vida do Estrela. Nunca fui presidente do Estrela, mesmo porque eu era o presidente eterno. Não tinha necessidade de ninguém substituí-lo, né? Ele fazia todas as coisas corretamente, criou, né, um enorme patrimônio para o Estrela, um clube respeitado, né, várias e várias etapas aí em que o Estrela foi manchete, foi notícia para todo lado, né, tudo na batuta dele, que teve vários e vários auxiliares. Desde o comecinho, os famosos Meninos Descalços, era um time de futebol, ele que liderava, né? Depois no Estrela, e algumas pessoas, igual eu, vim ajudar, e sempre colaborei na minha área, alguma opinião, algum palpite de problema médico do Estrela, como é que seria, assim, como é que conduziria um clube da parte médica, tem que levar atestado para frequentar, não tem, essas coisas, e com isso nós nos tornamos praticamente irmãos. O Zé foi um amigo grande que eu tive, uma confiança mútua muito grande, e até o final dele. Então é um tempo grande de Estrela da gente. Além desses registros importantíssimos, né? A gente conversava até momentos antes de iniciarmos aqui o programa, o senhor falava da importância do Estrela no esporte mineiro, né? Até no esporte brasileiro, e a gente rememorava acontecimentos sem dúvida inesquecíveis, né, doutor Alair? Sim, eu acho que é sempre assim, o Zé é um trator, foi um trator. Ele pegava, baixava a cabeça, ele tinha uma cabeça, e ia adiante. Então ele, seja para expandir o Estrela, para divulgar o esporte, ele defendia e agia, em que o esporte era muito importante na vida da sociedade. Então ele criou condições de escolinhas tendo Estrela, e quando o Estrela está fazendo 40 anos, portanto 30 anos atrás, foi uma apoteose em Divinópolis, né? Os jogos de vôlei
e de basquete e de futebol de salão que nós tivemos, e torneios comemorando os 40 anos do Estrela, acredito que 40 anos, posso estar enganado, mas acho que é isso. Nós tivemos aqui, não foi time disso, daquilo, não, foi seleção brasileira, né? Bernard, William, né? Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas do Bernard, dando um saque, eu lembro como se fosse hoje, a bola bater lá no teto do Estrela, o famoso saque do Bernard, né? Uma coisa também que na época era fantástica, era uma rivalidade do basquete entre a Hortência, que está aí na mídia até hoje, e a Paula, né? Lideravam ambos dois times, né? E o Zé trouxe aqui os dois times, liderados um pela Paula e pela Hortência, na época do Estrela, né? Não me lembro o nome aqui agora, o treinador de basquete, qualquer coisa, Rubens, né? Lá de Franca, também que trouxe times ótimos aqui, então isso é. E os times do Estrela tiveram um nível de competição, natação, né? Carregava essa meninada aí para todo lado, ele e as pessoas que o ajudavam, né? Na época, chamava de embaixada, né? Levava um ano cheio de meninos para competir em Montes Claros, Uberlândia. E o Estrela, como hoje ainda faz, e deve voltar a fazer mais, o Estrela fazia nome de fato, fazia um carnaval aí, né? No esporte, nesse tempo, que era uma das metas do Zé. A grande meta do Zé era crescer, né? A Estrela começou pequeno, foi aumentando, eu brinco que ele foi comprando o quarteirão ali por dentro, quarteirão entre a Rio de Janeiro, 1º de junho, Paraíba e Antônio Olímpio, ele comprou o quarteirão por dentro quase todo, foi crescendo. Essa época de 40 anos foi quando foi inaugurado o famoso ginásio coberto e mais umas quadras e tudo. É uma pessoa em que Divinópolis, através do Estrela do Oeste e através de outras ações dele, deve muito ao Zé Alonso, deve reverenciá-lo. Muito. É justo recomendar que ele, de fato, construiu Estrela. Tem pessoas que constroem uma coisa. Ele construiu Estrela do Oeste. Ajudado por um aqui e ali, mas foi ele, de fato, que construiu Estrela. E o Estrela do Oeste, né, além dessa participação ativa, né, mais do que ativa, excepcional nos esportes, foi também um ponto de encontro da sociedade divinopolitana, da sociedade da região centro-oeste e também do estado de Minas Gerais. Era um ponto de referência. Eu lembrei aqui que quando eu cheguei, logo depois eu conheci também o Divinópolis Clube, um excelente clube, mas eu fui recomendado para o Estrela e vi isso que você está dizendo. Mas o que nós vimos aí, das promoções do Zé Alonso, de trazer aqui Martim da Vila, aliás, o Martim da Vila não conseguiu completar o show, porque ele, em vez de água no caminho para hidratar, ele hidratou com a coisa e ele não deu conta de dar o show. Mas vimos Nelson Gonçalves com o seu famoso terno amarelo, né, dele, né? Antônio Carlos Jocafe, dos melhores shows daqui. Maravilhoso. Coisas, era assim, várias vezes por ano era um motivo, né? E uma coisa que eu quero, assim, como eu gosto, fui amigo muito do Zé, reconheço, o Zé Alonso, ele trazia, por exemplo, um artista desse, uma coisa qualquer, a pessoa vinha até Belo Horizonte de ônibus, ele buscava as pessoas com o carro dele e com a gasolina dele. Dentro do Estrela, sentava numa mesa lá, bebendo cerveja de dia domingo, o Zé Alonso pagava, nem aceitava dividir, do bolso dele. Ele era sócio do Estrela, pagava a mensalidade. Quando ele foi sócio benemérito, eu também depois virei sócio benemérito, ele não pagava mais a mensalidade, ele comprou outra cota e deu para o filho dele e continuou pagando a mensalidade. Se alguém um dia falar que o Zé Alonso fez isso, aquilo, em proveito próprio do Estrela, a única coisa que ele fez muito em proveito próprio foi fincar definitivamente o nome no coração das pessoas que são justas, porque ele fez tudo isso. Ele até se prejudicou, do ponto de vista comercial e tudo, o tanto que ele dedicou ao Estrela, certamente. Depois também à política, né? Então, essa parte artística aí, às vezes hospedava o artista, né? Conforme o artista hospedava na casa dele, do seu Alonso, aqui onde hoje é um prédio novo. Pai dele, né? Pai dele. Isso hospedava. Quer dizer, ele poupava dinheiro do Estrela nesses tempos. Tempo das misses, agora menos tempo. Os desfiles de misses. Olha aqui, o tempo das misses, né? Então, as misses
ele dava uma garantia de saúde para elas. Era eu. Quer dizer, a Miss passava mal, mandava para o hospital para mim. Eu via lá, depois o hospital me apresentava a conta. Eu nunca apresentei uma conta para ele, que a Miss não ia pagar. Seria o Estrela, a gente pagava. Tempo de carnaval, os meninos faziam aquela farra maluca, né? A gente montava um ambulatório, onde, na sauna, montava um ambulatório, eu trazia, eles só gastavam as horas do coisa. Eu pegava remédio no hospital, emprestado, trazia o que tinha que usar, pagava só o que gastava. E dava assistência ao pessoal, um ambulatório ali dentro. Então o Zé foi um cara muito além do tempo, uma visão realmente gigante. O Ronan da Valinha, amigo meu, amigo dele, o Ronan é o presidente atual do Conselho Deliberativo do Estrela. O Ronan fala assim, o que o Zé falava que fazia, ele baixava a cabeça, se você não quisesse ficar de fora, você acompanhava ele, senão você ficava de fora. Ele ia fazer. Era assim, fez muita coisa mesmo. Era uma figura esporte, extraordinária, na cultura, né? Chegou a criar um jardim de infância, uma escola dentro do Estrela, né? Funcionou um bom tempo, acho que não tem mais. Mas, e daí? Com uma pessoa de agradabilíssima lembrança para mim, só tenho coisas boas a lembrar. Nós estamos conversando aqui com o médico Alair Rodrigues, braço direito do Zé Alonso durante um bom tempo, né, e uma das grandes figuras desse Estrela do Oeste Clube. E nós estamos exatamente aqui com o doutor Alair Rodrigues, conversando sobre esses 70 anos dos meninos descalços, né? E a gente não poderia também esquecer, né, o famoso futebol de salão, que até está em baixa, né, no esporte brasileiro. O futebol de salão deu uma caída, passou a chamar futsal, mas nós tivemos aqui, eu ainda peguei um resquício, né, dessa fase do Estrela do Oeste no futebol de salão, principalmente nos jogos contra o Atlético, que tinha os melhores jogadores e tinha o melhor time de futebol de salão, porque o Cruzeiro nunca priorizou o futebol de salão. Então o Atlético era sempre o grande adversário do Estrela do Oeste, né? Sim, e lembrando aí de futebol de salão, uma coisa interessante, certamente é do seu conhecimento, né? O futebol de salão gerava ótimas pessoas para o campo. O Tostão era do colégio estadual do meu tempo. Ele era um ano mais novo do que eu no colégio estadual. Seu colega, médico. E formou-se em medicina, não exerce, mas formou-se em medicina. E começou com futebol de salão. O América ouviu, o Barbosinha, que era o... Você lembra do Barbosinha, irmão do Lincoln? Era um professor de educação física do colégio estadual, levou o Tostão para o América, que depois ele foi. Era o futebol de salão. E falando em futebol, eu não tenho muita vivência do futebol do Estrela, mas o Estrela começou como um timinho de futebol. E chama-se Estrela do Oeste, porque ele foi originário num campinho de futebol que pertencia à loja maçônica Estrela do Oeste, que está ali até hoje na Rua São Paulo, em frente à casa do Dr. Sebastião Guimarães, ao lado da Receita Federal, ao lado do antigo Banco do Brasil. Ali tinha. E o Zé Alonso, do jeito dele, né, pelos meus cálculos, ele tinha 10 anos, porque se o Estrela está fazendo 70 anos e o Zé faria 80 anos agora, dia 22 de junho, então, ele tinha 10 anos, juntou uns amigos dele, o Didi, irmão dele, né? E tinha um menino que era filho do Rosenval, que era o mandante, um dos mandantes da maçonaria, e eles autorizaram eles a julgar lá, mas o time tinha que chamar Estrela do Oeste. Quem determinou o nome foi o senhor Rosenval, um gerente aposentado do Banco do Brasil, líder da maçonaria, pai do Wilson Américo, que era um cara que jogou bem. Quem é de Divinópolis Antigo, era amigo do Zé, como é que chama? Fugiu o nome aqui agora, né? Que era o outro companheiro do Wilson, né? E eles, então, eram do time dos meninos descalços. E várias outras pessoas. Então, chama menino descalço, mas quando eu cheguei ao Estrela, eles tinham calçado sapato há muito tempo. O senhor falou que eles já estavam de botina? De botina, de tênis, de botina, há muito tempo. Não sou dos meninos descalços, mas conheço alguns deles, conheci alguns deles, né? A maioria já não está entre nós, é claro, ou quase todos não estão entre nós. Mas Estrela foi uma sequência. O Zé se cercou de muita gente boa nesse tempo todo. Teve
vários braços direitos e braços esquerdos aí ao longo da vida e coisa, né? E o Estrela atualmente, no meu modo de entender, está muito bem conduzido. Foi muito difícil a transição. Nós estávamos em cima da pandemia, o Estrela estava já com uma crise de administração e financeira, em grande parte decorrendo da doença do Zé Alonso. Sem entrar em detalhes, porque é uma questão ética, o Zé Alonso, a doença dele afetou, nos últimos anos de vida, a parte cognitiva dele. Mas ele manteve-se naquela garra como presidente do Estrela, então não deu conta de fazer o que fazia em outras épocas. E a pandemia arrasou quase todo mundo. Então, o Estrela ficou numa situação muito difícil, né? O Vandinho era o vice, teria que assumir, e todo mundo viu que a dificuldade, que como é que era e tal, e o Vandinho teve a felicidade de juntar um grupo, foi muito discutido, que era a maneira de ajudá-lo, né? Formou um bom grupo de voluntários, né? E pegou e passou já pela fase mais difícil e está agora, claro, com visões muito amplas no clube. Se for, possivelmente, isso vai ser mostrado aqui nessas reportagens que você citou, né? O Estrela passou pelas fases difíceis, as coisas ainda tem dificuldade, mas as fases mais complexas estão superadas, parte de dívidas que poderiam levar a uma intervenção de Ministério Público, essas coisas, né? O Estrela teve sob risco de intervenção do Ministério Público na fase finalzinha do Zé, ele sem condição de trabalhar, até o Vandinho assumir, montar a sua equipe, e depois ganhar a próxima eleição, e seguia isso, o que eu chamo de um ressurgimento, muito interessante, respeitando o passado e de olho fincado no futuro, com as adaptações que a vida toda tem que fazer. O empresário Wander de Souza, o Vandinho, né, do ramo imobiliário, foi juiz de paz, suplente de senador, uma figura bem identificada na sociedade divinopolitana e é, sem dúvida, o grande responsável no momento para conduzir esse Estrela, não é? Para não deixar que ele descarrilhe. Não há esse perigo mais, não, né, doutor Alain? Principalmente por segurar a difícil fase de transição em plena pandemia, com salários, obrigações super atrasadas, mas ele pegou, juntou pessoas de bem, competentes e, eu diria assim, da areia movediça, eles já saíram há bem tempo. Agora estão ainda com coisas, mas aí pessoas de visão e tudo, e que possivelmente vão delinear grandes futuros para o Estrela aí, certamente. A gente de vez em quando, na roda, né, dos amigos e tal, a gente sempre fala do valor imobiliário que tem aquele espaço ocupado pelo Estrela do Oeste aqui na rua Minas Gerais, né? É uma coisa que eu não sei nem calcular direito. Não tem nem jeito, não né? cabe na minha calculadorazinha, não cabe. Se for fazer um empreendimento de um trem rico ali, né? Um patrimônio. Tem também o iate, né? Que o iate é do Estrela, foi uma permuta que o Zé fez. O Zé fez muita coisa. Aqui no caminho da Ermida tem um negócio cercado, ele ia fazer um grande complexo. Aí você fala assim, o Zé... Não, ele foi fazer negócio aqui e ali. Porque ele tinha que tocar um clube e crescer um clube. E tudo assim, claro. Ele foi uma pessoa, precisa de imortalizar o Zé. Na memória, nós estamos ficando velhos, mas precisa imortalizar com informações, com mídia. Hoje é muito fácil fazer mídias. Para o pessoal que está chegando no Estrela, seja para colaborar, ou mesmo para usufruir do clube, conhecer, né, alguma coisa. Tudo começou com ele, né? Começou com ele e ele fez o Estrela. Algumas pessoas o ajudamos, eu ajudei um pouco, e outras pessoas continuam a obra dele. Mas ele é o grande alicerce do Estrela. E alicerce, eu até uso esse termo mais de uma vez, o alicerce é a coisa mais importante no prédio. Você passa na rua, vê esse prédio desse tamanho. Sem dúvida. Você pergunta a 1000 pessoas, 2 não lembram que ele tem um alicerce. Mas se não fosse bem feito, essas paredes rachavam ou o prédio caía. Verdade. Então, alicerce não é visto e nem lembrado. Então a pessoa que sustenta, né? A pessoa que é alicerce tem que aprender. Por exemplo, a família do Zé Alonso pode se julgar, não, o pessoal fica falando às vezes dele, que ele que fez isso, fez aquilo. Mas ele é o alicerce, ninguém tira isso dele. Você está entendendo? Ninguém tira. Impressionante. Não é verdade? A pessoa ser alicerce, e a pessoa tem que aprender a contentar-se em ser alicerce.
Porque o alicerce, ninguém fica botando placa para o alicerce. Você põe para a parede, para a loja nova que abriu, etc., no prédio. Mas não tivesse alicerce, tinha nada daquilo. O Zé é o alicerce do Estrela do Oeste Clube. E fez muita parede, muita coisa. A maior parte de coisa. E tem uma equipe agora muito boa, eu me dou muito bem com isso. Eu sou meio assessor informal, meio consultor amigo da turma toda lá. Eles me chamam às vezes para uma reunião, para dar uma opinião, mas não tenho nenhuma voz nem voto, a não ser no dia da eleição, vou lá votar. E outra coisa, quando me pede opinião, eu falo, olha, isso é o que eu acho que é o melhor. Se vocês quiserem seguir, bem. Se vocês não me chamaram para dar opinião, não tem ciúme, não tem nada. Estou tocando a minha vida lá. Porque eu acho que eles têm competência para as coisas, é assim. Na hora que tiver outra eleição, ou o grupo atual ganha, ou uma oposição ganha para mim. Quem ganha assume a responsabilidade. O Estrela fica. O Estrela fica, né? Tempo que o Zé era vivo, sadio, ninguém nem pensava em substituí-lo. Mas depois deles vai ser uma coisa mais cíclica, que é o normal em todos os processos. E lá também tem democracia, tem eleição, tem tudo, né? O senhor, por exemplo, pensaria, né, já que estamos falando com um médico, assim, um melhor momento desde que o senhor chegou a Divinópolis, desde que o senhor se integrou ao Estrela do Oeste Clube? Você fala no Estrela? É, sim, um melhor momento. Assim, o período de tal a tal foi marcante, o período das missas, o período nessa época dos 40 anos, foi um turbilhão de coisas. É difícil balizar, né? Mas eu diria que esse período dos 40 anos, portanto, 30 anos atrás, foi uma época assim, ó, expandiu. Ele comprou o quintal de quase todo mundo, fez uma piscina maior, fez uma quadra, fez o ginásio coberto com aquela coiseira que tem lá, certo? Esses campeonatos todos. E nessa época ele trouxe Bruna Lombardi aqui para fazer coisa. Você pensar, ele fazia naquele tempo. E nesse tempo, eu sou muito grato porque o Estrela, em assembleia, aquele que dirigia e tudo isso, mas deu a umas 10 pessoas o título de sócio benemérito. Eu sou um. É uma honra muito É uma grande. honra enorme. Eu sou sócio, olha, eu sou acadêmico da Academia Mineira de Medicina. Sou sócio benemérito do Estrela. Certo? Está no seu currículo, né? Está no meu currículo, está no meu currículo lá, se você olhar lá, está tudo lá, porque isso é honroso. Então eu acho que a época dos 40 anos do Estrela foi uma época, assim, talvez mais brilhante do que outras, apesar de que todo esse tempo, eu sempre vi o Estrela. As épocas, né? Eu fico vendo hoje como é que era o rigor para frequentar o Estrela, né? Que coisa errada você fazia, Léo? Tinha uma comissão de sindicância, chamava. De sindicância. De sindicância. Mas punia mesmo, com o mesmo, um ano, até expulsão. Eu participei lá de umas 2 ou 3 expulsões, comportamento de pessoas no clube. Fazia, o jeito apelava para o conselho, dava brigas, que era um trem. Hoje não existe mais, nem tem lugar para isso mais, né? Mas era assim, ser sócio do Estrela num tempo aí era super chique. Hoje ainda é. Mas o clube popularizou-se mais, não por por óbvio, por evolução, não vai ficar. Mas ele foi um clube mais fechado, aí na década de 70, 80, ele foi um clube mais fechado. Depois ele abriu-se mais para coisa toda. Até você tinha que ter um poder aquisitivo maior para comprar a cota, pagar a mensalidade. Hoje a coisa ficou mais fácil, né? Mas eu vou ao Estrela, às vezes, no domingo de manhã, e vejo lá, eu vejo poucos conhecidos. Mas eu fico feliz do mesmo jeito. Mesmo jeito. As gerações vão passando. São outras pessoas, outras coisas. Vou lá, por exemplo, tem uma coisa ótima lá, que é a ginástica, a piscina aquecida, dos terceira idade para frente, que funciona lá há muito tempo. Então eu vou e entro no meio lá. A terça-feira, às vezes eu vou lá, faço uma hidroginástica com a turma lá, bato papo, a turma vem, a gente conversa. Eu gosto muito de Estrela. O dia que eu cheguei lá, até escrevi uma crônicazinha no jornalzinho, você não sabe o que você está perdendo, porque eu fui, primeiro foi a maior facilidade de entrar, eu cheguei, minha cara, eles me deixaram eu entrar só com a minha cara lá, um reconhecimento. Falei, nossa, tá igual meu avô, o mundo tá ficando muito bom, muito fácil. Reconhecimento facial. Sim, né? Entrei fácil, não precisa de... não lembrei de carteirinha nem nada. Cheguei lá, entro numa água morninha. O mundo tá muito bom, muito fácil. Ótimo, então, né? Eu aproveito, não tanto como eu gostaria, né? Mas aproveito Estrela, gosto muito do Estrela, né? Da mesma forma. Adotei Divinópolis, né? Que eu mudei para cá, aqui nasceram meus filhos, nasceram até netos meus, tenho, né? E
adotei, dediquei minha vida de fato ao Hospital São João de Deus, durante a maior parte dela. Continuo ainda trabalhando. Adotei Divinópolis, sou de Bom Despacho, cidade irmã, são da mesma idade, do mesmo dia. No mesmo dia, né? E adotei o Estrela, né? Como parte da minha vida. O Estrela do Oeste, doutor, estamos conversando com o doutor Alair Rodrigues aqui no nosso podcast do Gente da Gente. O Estrela do Oeste também marcou uma presença importante na política, né? Cedendo as suas dependências, o salão principal, para apresentação de candidatos ao governo do Estado. Não sei, eu não estava aqui, cheguei um pouco depois. Não sei se tivemos aqui a presença de algum candidato a presidente da República, ou mesmo presidente da República, governadores. Sim. Eu me lembro que eu tive o prazer e a honra de apresentar nos Salões do Estrela por 2 vezes, né, por 2 passagens por aqui, o meu conterrâneo e grande jornalista Hélio Costa, que foi candidato ao governo de Minas e um grande jornalista da TV Globo, do Fantástico, e eu tive a oportunidade e agradeço ao Estrela por me dar essa chance de apresentar esse conterrâneo tão ilustre. O Zé Alonso foi sempre aberto a isso, o Estrela e tudo, e candidatos variados de qualquer partido. Não tinha política. Aécio Neves, da primeira vez que ele candidatou-se ao governo do Estado, ele fez aqui um barulhão do coisa. Os outros, Eduardo, às vezes, sempre. O Zé Alonso era da cozinha desse povo, levava um saco de feijão, distribuía lá com um punhado de secretário, ele tinha trânsito livre com todo mundo, com todos os partidos. E ele fazia isso para ter algum benefício do Estrela. O Aécio participou muito, gostava das missas e tudo, né? E ele é muito bem de tudo isso. Candidatos aí, coisa, sempre, o Estrela sempre aberta. O próprio Zé Alonso se candidatou mais de uma vez, mas o Zé Alonso não era um político de voto, né? Ele não era, ele era um cara de realizar. Eu comento isso muito com o Ronan, meu amigo, comentava, falei, se o Zé tivesse jeito de botar ele biônico como prefeito, governador, nós estava feito. Mas ele não tinha o número de votos. Por exemplo, o fato de ele ser o presidente do Estrela, isso atrapalhava ele com a população mais simples de voto, de vendo o Sebastião Guimarães, que andava com paletó, uma pessoa sensacional, o Sebastião Guimarães, cheio de bicarbonato, que bebia uma pinga com um aqui, um gole de bicarbonato, chegava no outro, bebia outra pinga, e o Zé não tinha, o Zé era cara fechada, era a cara dele. Então, o Zé era o jeito dele. O Zé perdeu as eleições, que ele candidatou, deputado federal umas 2 vezes, perdeu muito dinheiro com isso, atrapalhou a vida dele, você está entendendo? Mas o Zé não era ele, para ser eleito político, não era a praia dele. Mas ele abriu espaço para esse pessoal. Não jogava para a galera. Não jogava para a galera, então não tinha o voto de todo mundo, né? O voto do cara consciente tem o mesmo valor do cara inconsciente, do cara malqueiroso, qualquer coisa, ele é o mesmo voto, né? E ganhar a eleição, você sabe, é diferente de realização. Então, o Zé teria sido um excelente prefeito de Divinópolis, na minha opinião, certo? Um excelente deputado, mas ele não chegou a ter mandatos políticos, não foi eleito. Nós conversamos aqui com o doutor Alair Rodrigues, contando um pouco da história dos 70 anos dos Meninos Descalços, e temos muito mais para falar ainda, principalmente a respeito desse que foi o artífice, né, dessa obra que está aqui no coração da cidade, e foi o saudoso José Alonso Dias, né? Como é que é? É o Estrela, que foi o Zé Alonso Dias que fez. Ah, sim, é verdade. Então, doutor Alair, foi um prazer recebê-lo aqui. As nossas homenagens e o nosso reconhecimento também ao senhor que sempre esteve ao lado do grande e eterno presidente José Alonso Dias, e esses 70 anos são realmente importantíssimos na vida social e cultural da nossa querida Princesa do Oeste. Muito obrigado. Doutor Alair Rodrigues, gente da gente. Tamo aí.